Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui nesta noite. É uma honra nós podermos louvar e adorar o nome do Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tantas dificuldades, a Igreja do Senhor permanece adorando e louvando ao nome desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que já foi dito aqui, que é um Deus que cura. Oh, aleluia. Melhorou aqui, irmãos? Graças a Deus. E a missão da igreja, ela é proclamar o ano aceitável do Senhor, né? Nós fomos chamados para levar a palavra aos cativos e oprimidos de coração. Essa é a função da igreja, né? Louvo ao Senhor porque ainda tem igrejas que desenvolvem esse trabalho, né, evangelístico de pregação da palavra. Isso é muito importante. Você que está aí nos ouvindo, os vizinhos, eu sei que muitas vezes parece chato, né? Já imaginam logo, pensam logo, lá vem aqueles crentes fazer zoada no final de domingo, amanhã logo cedo eu vou trabalhar. Mas eu quero dizer a você que nós estamos aqui porque o Deus Todo-Poderoso nos chamou para pregar o amor que Ele tem por você. Porque se fosse a minha vontade, eu estaria na minha casa, descansando, porque amanhã também tem um trabalho. Mas estamos aqui para dizer para você que Deus lhe ama. Amém? Mas nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, em alguns versos. Eu quero, quem tiver Bíblia, pode abrir. Quem não tiver, não tem problema, porque eu vou ler aqui. Você que está aí na sua casa, que está aí na rua do lado, aonde você estiver, não se preocupe, porque eu vou ler, certo? Eu peço que leiam Mateus, que abram, quer dizer, em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 17. Certo? Mateus 4, a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão. Nós vamos ficar até aqui. Meus queridos, o vento está... Hoje a Bíblia, página para um lado, página para o outro, mas vamos lá. Meus queridos, aqui o contexto, a gente vê no primeiro versículo que eu li aqui, no verso 17, diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente observa, se vocês forem observar o contexto aqui, Jesus, na verdade, o primo de Jesus, João Batista, ele havia sido preso, havia sido levado, porque ele não concordou com que Herodes Antipas queria, na verdade, se casar com a esposa do seu irmão. E João Batista foi ali e opinou
sendo contrário àquela aliança que não era uma aliança legal, era uma aliança pecadora. E por causa disso, João Batista foi preso e morto. Então, seu primo de Jesus, João Batista, ele acabara de ser preso. E a Bíblia diz que Jesus, quando soube da notícia, começou a pregar, dizendo que todos se arrependessem, porque era chegado o reino dos céus. Então, era isso que acontecia, que estava acontecendo nesse momento. Jesus Cristo dando continuidade, né, iniciando seu evangelho após a morte de João, a prisão aqui, né, João Batista não tinha morrido ainda, a prisão de João Batista, certo? E Jesus, a Bíblia diz, Jesus andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, né? Estavam lançando rede e, obviamente, eram pescadores. Jesus, vendo aqueles dois irmãos ali, começando o ministério, olhou para aqueles homens, estavam ali lançando a rede, pescando, e Jesus chegou para eles e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em outras versões, Jesus diz assim: sigam-me. Jesus olha para Pedro e olha para André e diz: sigam-me. Quando me foi comunicado que eu estaria aqui hoje ministrando uma palavra evangelística e eu comecei a meditar, o Senhor tinha me inquietado nesta palavra na semana passada, e na hora que eu não sabia nem qual era a mensagem ainda que eu ia ministrar, que nem sabia que o culto era evangelístico, aí recebi a comunicação de que era evangelístico, e aí me veio esta palavra: sigam-me. Jesus dizendo para aqueles homens: sigam-me. E isso me chamou muita atenção. Eu passei, na verdade, a semana inteira pensando nisso. E quando Jesus olha para aqueles homens, que eram homens simples, não eram homens letrados, não eram homens formados, que tinham tanto conhecimento, Jesus olha para ele e diz: sigam-me, né? No versículo 20, ele diz, em 19 mesmo, ele fala: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Desde que eu ouvi, quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, que eu ouvi esse versículo, que eu li esse versículo pela primeira vez, eu fiquei muito intrigada, irmãos. Porque Jesus chega para dois homens que eram dois pescadores, faz um convite e diz para eles, para homens que não tinham tanto conhecimento, e diz assim: olha, venham, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eu fiquei pensando, eu ainda muito nova convertida, não entendia o evangelho, e eu fiquei: meu Deus, será que aqueles homens entenderam o que Jesus estava dizendo para eles? Que convite era esse que ele estava fazendo? Vinde, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E mais na frente, lá em João, a gente vê um texto que eu gosto demais desse texto, onde os fariseus e sacerdotes, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa para poder prendê-los, e ele manda os oficiais, eu acho que é lá em João capítulo 7, e ele manda os oficiais irem vigiar Jesus para encontrar algum erro, e aqueles oficiais, eles vão, e Jesus começa a falar, e Jesus está lá ministrando, curando, fazendo maravilhas, porque onde Jesus passava existia milagres e maravilhas, e os homens não conseguiram prender Jesus. E quando eles voltam, eu até comentei com o Gustavo, porque eu acho esse texto belíssimo, e quando eles voltam, os sacerdotes e os escribas, eles perguntam: e aí? E o homem? E aqueles oficiais respondem assim para aqueles sacerdotes: nunca eu ouvi homem algum falar assim como este homem. Meus irmãos, eu acho que Pedro e André, eles sentiram essa sensação: meu Deus, que palavra é essa? Vinde, que convite é esse? Porque quando Jesus fala, algo acontece. Quando Jesus falava, nada ficava do mesmo jeito.
E aqueles oficiais foram para prender Jesus e não conseguiram, porque ficaram, na verdade, talvez até convertidos pelo que Jesus falava ali. E Jesus, ele faz esse convite para os discípulos, né, que ainda não eram discípulos, Simão e Pedro: venham, porque eu farei de vocês pescadores de homens. E aí começa o que Deus trouxe ao meu coração para esta noite: falar de convite. Esse sigam-me. Se a gente observar o resto da ministração, antes de eu falar dessa questão do convite, eu vou deixar um pouco mais para o final da nossa mensagem, e aí a gente vai ver que aqueles homens, Jesus, ele faz esse convite, porque o nosso Deus, ele é convidativo. Jesus, ele fala várias vezes nos evangelhos: venham, venham, sigam-me. Jesus está o tempo todo falando isso, comissionando as pessoas, convidando as pessoas. Mas aí a gente continua aqui no versículo 21, Jesus continua chamando, né? Viu Tiago, filho de Zebedeu. A palavra do Senhor diz que eles imediatamente deixaram tudo que estavam fazendo e seguiram Jesus. Essa vida que nós levamos com Cristo, e muitas vezes, quando eu me coloco no lugar das pessoas que estão aí nos ouvindo e que não têm um conhecimento de Deus, ou que não têm a intimidade com Deus, porque as pessoas costumam muito dizer assim: mas eu conheço a Deus, eu não preciso ser crente, porque eu conheço Jesus. Mas nós estamos falando de intimidade, porque eu conheço muita gente. A gente conhece muito artista na televisão. Tem gente que acompanha tão de perto a vida desses artistas pelo Instagram, sabe de todos os detalhes. Tem gente que chega no meu trabalho e diz: mas você viu o que aconteceu com fulano, com ciclano, com isso? Eu fico: não, eu não sei nem quem são esses famosos assim. Eu conheço um ou outro. Mas tem gente que acompanha, né, assim, no Facebook, nas redes sociais, sabe tudo. Conhece ali pelo Instagram, mas não tem intimidade com aquela pessoa. Só quem conhece verdadeiramente aquele artista famoso, aquela pessoa lá que está pousando numa vida muito bonita no Instagram, bebendo e se divertindo, mas quem conhece a realidade, se realmente ela é feliz, se realmente ela é aquilo tudo que diz, é quem convive diariamente, dia a dia com ela. Porque vocês podem me ver aqui, né, o pastor Wendy, o pastor da igreja, a pastora, dizendo: nossa, que irmã bacana, que músicos bacanas, cantam muito bem, pregam muito bem, essa irmã é tão educada, tão bonita, tão não sei o que, ó, convencida. E lá se vai, e você achar muito bacana, muito interessante, mas quem me conhece de verdade está ali, ó, é meu marido e minhas duas filhas, que me aturam, sabem meus defeitos, quando eu estou chateada, quando eu estou brava, quando eu grito, quando eu abraço, eles que me conhecem de verdade, que têm intimidade comigo todo dia. Então, o convite que Jesus fazia para aqueles homens nessa ocasião era um convite para ter intimidade com Deus. Não era um convite para conhecer e conhecer. Era um convite para mudar de vida, para ter intimidade com Ele, ser amigo de Deus, filho de Deus. É diferente de conhecer e de dar tchau só nas redes sociais. Era um convite diferente. A gente continua na leitura. E a Bíblia diz que eles deixaram imediatamente. Essa vida com Deus, ela requer uma renúncia. E isso é algo que é muito difícil para a maioria das pessoas. Foi para mim, mas acredito para a grande maioria dos que estão aqui. Foi difícil renunciar a tudo que nós temos, a deixar tudo que temos. Eles deixaram aqui família, deixaram tudo para seguir a Jesus. Isso não é fácil. Qual é o problema do homem hoje em aceitar Jesus como Salvador? O maior problema é deixar a vida que tem e entregar ela ao domínio de Jesus. Porque o homem, durante toda a nossa história, a história que foi construída e hoje que é pregada, é que o homem, ele é dono de si mesmo, ele é dono da sua própria vida.
que nós temos que dar valor à nossa vida, e temos que dar mesmo, mas existe um humanismo exagerado, de que o homem pode tudo, pode todas as coisas, eu que mando, eu que decido, a última palavra é minha, eu não devo satisfação a ninguém. E aquele que vive com Cristo, eu não posso mentir para você, não é assim. Quando nós aceitamos esse convite de Jesus, que é o melhor convite que você pode receber, eu preciso dizer a você que você vai precisar entregar o domínio da tua vida a Jesus. E isso é hoje o maior obstáculo que o homem ele sente para fazer esta entrega. É entregar o controle da sua vida a Cristo, a deixar tudo imediatamente para servi-lo. Isso é a maior dificuldade. Foi a nossa dificuldade também, você que está nos ouvindo. Não fique pensando que foi fácil para nós. E ainda não é. Ainda muitos crentes querem ser dono de si mesmo, mas não são. Amém, Jesus. Ainda é difícil. Eu ainda estou trabalhando. Jesus ainda tem trabalho comigo nessa área. Porque muitas vezes eu quero fazer e o Espírito Santo diz: ei, não é assim não. Fica aí que quem manda sou eu. Glória a Deus. Essa é a maior, para mim, dificuldade que o homem tem em aceitar Jesus como seu Salvador. É entregar o domínio da sua vida. Mas deixa eu dizer a você, você pode entregar o domínio da sua vida para Ele de olhos fechados, porque Ele só quer o melhor para você. Diferente do diabo que quer destruir a tua vida e te engana com coisas que parecem legais, Jesus, Ele só tem o melhor para você. Já foi dito aqui, já foi ministrado aqui, que Jesus Ele não quer te ver no sofrimento. Deus é um Deus de amor, um Deus que deseja ver você melhor. Mas assim como um pai, ele tem domínio sobre o filho pequeno, que é totalmente dependente do pai, e que se a gente deixasse as nossas crianças saírem fazer o que elas queriam, elas não duravam uma semana, elas morriam. Eram atropeladas no meio da rua, ficavam com fome, pegavam uma doença, morria de frio, de tudo. Porque uma criança não tem condições de se criar só. Do mesmo jeito somos nós com Deus. Precisamos que Ele esteja cuidando de nós. Tem um louvor lindo, bem antigo, que diz: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Esse hino é lindo, irmãos, muito antigo, mas é a realidade do amor de Deus por nós. Ele cuida de nós. Mas eu vou continuar aqui, porque senão eu vou fugir do nosso pensamento aqui de Mateus. E Jesus continuava, e a Bíblia diz que ele continuava pregando e continuava curando, porque onde Jesus passava ele fazia milagres. Essa é uma das provas que o nosso Deus, ele não quer nos ver sofrer, ele não quer nos ver doente, ele não quer nos ver oprimido, não quer nos ver nos vícios, não quer nos ver na sarjeta. Onde Jesus passava, ele expulsava demônios, ele tirava a opressão, ele tirava a depressão, ele curava enfermidades. Jesus não tinha o interesse de ver as pessoas assim. Ele não tinha nenhum interesse. Então, se alguém tem dito isso para você, olha, é aí que Jesus quer te ver, desse jeito. Isso é mentira do diabo. Deus não quer te ver nesta vida. Isso é mentira de Satanás. Então, o nosso Deus é aquele que nos faz convites. Meus queridos, como o convite é algo especial. Quando nós recebemos um convite, né, a gente é convidado para um aniversário, ou somos convidados para uma festa de casamento, ou somos convidados para uma formatura, somos convidados para um evento dentro da igreja, a gente se sente especial, não é verdade? A gente se sente. Nossa, fulano lembrou de mim, trouxe um convite para mim, me convidou para o casamento da filha dele, que coisa bacana, né? Lembrou. A gente se sente especial quando a gente recebe qualquer tipo de convite. Pode ser um convite mais simples que for, mas quando a gente recebe, a gente se sente especial. E o nosso Deus, Ele é um Deus convidativo. Ele é um Deus convidativo. Jesus,
como eu disse aqui, ele falou várias vezes nos evangelhos, o tempo todo ele dizia: venha, né? Venha, se você tem sede, venha, que eu te darei de beber. Se você tem fome, eu te darei de comer. Venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele está o tempo todo convidando as pessoas nos evangelhos, convidando. Jesus convidou, na verdade Jesus não, Deus convidou Maria para ser a mãe do filho de Jesus. Deus convidou aqui Pedro, João, Tiago para ser os seus discípulos, para serem pescadores de homens. Nós vemos Jesus convidando Tomé, né? Quando a gente viu Tomé totalmente descrente do que tinha acontecido com Jesus, não cria, e quando Jesus ele ressuscitou, Jesus disse assim: venha, Tomé, coloque aqui, os teus dedos nas minhas feridas. Então Jesus ele está sempre convidando, ele está sempre dizendo: venham. Está sempre fazendo um convite especial para nós. O nosso Deus, ele é convidativo. O nosso Deus é aquele que nos convida para sarar nossas feridas. O nosso Deus é aquele que nos convida para lavar os nossos pecados, para curar as nossas dores, para sarar as nossas enfermidades. Aquele que nos convida a não ter mais medo. Aquele que nos convida a mudar de vida. O nosso Deus é esse Deus convidativo. E hoje, não diferente, Ele está convidando você. Deixa eu pegar aqui uma referência que eu anotei. Eu vou ler para vocês, para a gente encerrar. Mateus, no capítulo 27, verso 22, diz assim: Pilatos, quando Jesus estava para ser preso, né? Estava preso, já estava preso, já tinha sido entregue a Pilatos. Aí Pilatos diz assim: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Porque eu estou falando de convite e de repente eu venho para Pilatos e trago essa reflexão para vocês hoje. O que mais me chama a atenção não é nem o contexto em que Pilatos estava dizendo isso, mas a frase que Pilatos disse. Ele diz assim: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Ele olha para aquelas pessoas e diz: o que eu farei então com ele? O que eu farei então de Jesus? E eu vou perguntar a vocês hoje: o que vocês farão com esse convite? O que vocês vão fazer hoje com o convite desse Cristo? O que nós vamos fazer com esse Jesus que está aqui no meio de nós hoje? Porque a presença de Jesus, ela está neste lugar. É um lugar simples? Mas Jesus, ele está aqui. Pilatos, eu acho que não sabia nem o que ele estava dizendo. E ele disse: o que eu farei com esse Jesus? Hoje o Espírito Santo de Deus pergunta a você: o que é que você vai fazer com o Jesus que está aqui te convidando? Assim como Pilatos não sabia o que fazer, estava prestes a entregar o meu Jesus para ser crucificado, e ele disse: o que eu vou fazer com esse Jesus? Eu pergunto a você, na autoridade do Espírito Santo, o que você vai fazer com esse Jesus que te convida hoje a mudar de vida? Jesus está te fazendo um convite porque você é especial, porque você é importante. O que você vai fazer agora com esse Jesus que te convida? Com esse Jesus que te ama, que te convida a mudar de vida, a deixar essa vida de pecado, a deixar uma vida de medo. Você que está trancado dentro da sua casa, deprimido, oprimido,
E muitas pessoas às vezes olham para você e dizem: olha, a tua situação não tem mais jeito. Eu estou dizendo para você que tem sim. Abra as tuas portas e saia. E vem aqui que nós vamos orar por você. E se Jesus não mudar a tua vida, eu mudo a minha. Porque Jesus mudou a minha. Jesus mudou a vida de muita gente que está aqui neste lugar. Eu pergunto a você nesta noite: o que você vai fazer com esse Jesus que te convida? Ele está te convidando. Ele está te chamando. Vem aqui. Vem aqui que eu vou orar por você. Vem aqui sem vergonha, sem medo, porque ninguém aqui vai te condenar. Ninguém aqui vai te julgar. Ninguém pode fazer isso. Nós não temos autoridade para isso. Só quem pode fazer isso é Deus. Vem aqui que nós vamos orar por você. Você sabe que Jesus está falando com você. Você sabe que Ele está falando com você desde o início deste trabalho. O que você vai fazer com Jesus nesta noite? Ele está te convidando. Sabe, eu vou te dar um conselho. Vem aqui, pega nas mãos de Jesus e Ele vai te fazer pescador de homens. Assim como Pedro e João deixaram imediatamente o que estavam fazendo para seguir Jesus, venha imediatamente aqui neste lugar, para que a igreja ore por você e que para você seja uma nova pessoa. O que você vai fazer com esse Jesus? O convite está aberto, a porta está aberta. Venha, venha, siga-me. Jesus está dizendo para você: siga-me. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que o Senhor possa ter abençoado a tua vida, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Pregação do Evangelho ministrada nessa noite, Deus falando ao teu coração, Deus tocando na tua alma. A Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo toca nos corações. O Espírito Santo quebranta os corações. O Espírito Santo te quer muito. O Espírito Santo quer nosso irmão Ronaldo e ama de forma extraordinária. O Espírito Santo, ele milita para ver o nosso irmão Ronaldo sendo transformado pelo poder extraordinário e sobrenatural da sua palavra. Mas há uma briga também extraordinária entre a alma de Ronaldo e este mundo físico e o mundo espiritual. Não só na vida de Ronaldo, mas na vida de muitas outras pessoas que ouvem o Evangelho, mas endurecem os seus corações para a palavra de Deus, porque o mundo é mais atrativo. As coisas deste mundo, elas nos prendem mais. E aí nós acabamos que perdendo e adiando a bênção de Deus na nossa vida por causa do secularismo, da vida secular, do dia a dia. E aí vamos perdendo as bênçãos que Deus nos colocou em nossas vidas. Pois o apóstolo Paulo diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E muitas das vezes o cara é rico lá no reino dos céus, no mundo espiritual, ele é bilionário, trilionário, mas aqui na terra ele é um miserável, porque não vai lá buscar, não se quebranta diante de Deus para receber dele algo que Deus já preparou, já o entregou na sua vida. Mas ele assim não crê, porque as coisas desta vida são mais atrativas do que as coisas da palavra de Deus. Espero que o nosso irmão Ronaldo, eu oro a Deus, eu dobro os joelhos para que ele um dia venha para o Evangelho, aceite o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e deixe o Espírito Santo transformar, para mostrar que Ele é poderoso e que Ele é transformador de pessoas
e quer ver o homem bom. A fala de hoje que a nossa irmã Juliana, a pregadora, disse, ou alguém, não sei se foi a esposa do pastor, foi dito aqui, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Esta é a doutrina apostólica. Então, Ronaldo, se você quiser aceitar o Evangelho agora, você quiser aceitar o Senhor Jesus agora como Salvador, entregar a sua vida e dar um basta nesse sofrimento na sua alma, vem até aqui, suba até aqui e dê um tapa na cara, e eu te ajudo a esmurrar Satanás. Você quer aceitar o Evangelho hoje? Pronto, a igreja fica de pé em nome de Jesus. Eu creio no aquebrantamento de alma, amém? A igreja do Senhor na terra faz isso, ora por isso, busca isso, que as pessoas aceitem o Evangelho. E nós não podemos deixar dizer, não vai dar certo, não diga assim, não repreenda esse pensamento, porque vai dar certo, está dando certo, e começou a dar certo na vida de Ronaldo. Senhor Jesus Cristo, em teu nome santo, Senhor, aqui está o nosso irmão Ronaldo, ó Pai. Senhor Jesus, abençoa a vida de Ronaldo, meu Deus, agora em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, Tu que és poderoso para libertar, para sarar a terra, para curar a alma, cura a alma de Ronaldo nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, Espírito da graça, transformador, regenerador, Espírito de Deus, é no nome de Jesus que nós, a igreja do Senhor, ministra a libertação desta vida, e que através desta vida muitos possam ver a transformação que este Evangelho pode fazer nas vidas das pessoas. Está determinado no nome de Jesus, todo espírito imundo, toda obra maligna, todas as cadeias que estão sobre a vida de Ronaldo, agora, em nome de Jesus, estejam caídas por terra, esmiuçadas, quebradas todas as correntes, todos os ferrolhos de ferro, em nome de Jesus, e que haja liberdade na vida de Ronaldo, porque Evangelho é liberdade, transformação. Receba no nome de Jesus o início de uma nova transformação, novidade de vida, Ronaldo, em nome de Jesus. Receba. Deixa eu ministrar na tua vida, deixa eu ministrar. Em nome de Jesus, receba agora, a partir desta data 20, esse dia, Senhor.